para a gente terminar a leitura desse PDF aí, falta falar de matrizes simétricas. Matrizes simétricas são matrizes que... Bom, matrizes simétricas, a gente já viu que a gente, no R2, que sempre são diagonalizáveis por bases ortonormais. Matrizes simétricas são matrizes M, tais que MT igual a M, né? Coincide com a sua transposta. Então, se M é uma matriz simétrica N por N, o que acontece aqui é que, bom, primeiro, eu vou conseguir, a equação característica não tem fatores irredutíveis de grau 2. N tem N autovalores contados com multiplicidade. Primeiro passo. Segundo passo, para qualquer autovalor da matriz M, então a dimensão do autoespaço associado é máxima. É o grau geométrico de... o grau algébrico de A. Tá? O grau de A. E terceiro, a altos valores distintos estão associados a autoespaços ortogonais. Então é mais do que, muito mais do que independência linear. Independência linear bastava ser não paralelo. Agora você tem ortogonalidade, né? Você tem ângulo reto também. Então, autoespaços associados a autovalores distintos são mutuamente, né, 2 a 2 ortogonais. Então você tem a independência linear garantida e mais do que isso, você tem ortogonalidade. Então, sempre existe. O que acontece é o seguinte, ó, vamos pegando. Então você tem, por exemplo, no caso 3x3, vou fazer o desenho aqui com duas raízes, né? Você tem uma raiz simples que dá origem a um eixo e uma raiz dupla que dá origem a um plano. Eles são ortogonais. E o que você tem que fazer agora é pegar uma base do plano que seja ortonormal, né, ortogonal, para garantir que são autovetores de... três autovetores de... Você tem três autovetores, portanto, você diagonaliza a matriz simétrica. E aí, falta então o que acontece, você pega um autoespaço SA, que é o, no caso, no meu exemplo aqui, é o plano, e tenta achar uma base ortonormal para ele. Tá? Esse processo sempre pode ser feito, chamado ortogonalização de Gram-Schmidt, sempre pode ser feito a partir... é um algoritmo que pode ser feito a partir de projeções ortogonais. A gente já estudou projeções ortogonais na seção de ângulos e distâncias. Mas a gente fala de novo. Dados dois vetores ortogonais, aqui eu posso até fazer um desenho. Dados dois vetores ortogonais, dados dois vetores em Rn, você tem U e, digamos, V. Então, a projeção ortogonal de V sobre U você vai pegar o vetor, projetar aqui. E vai ser um múltiplo de U. Né? E a gente chama essa projeção ortogonal. Aqui é a origem, tá? Sempre é a origem. A gente chama essa projeção de V sobre U. Projeção ortogonal de V sobre U é um múltiplo de U. Nesse caso aqui, o múltiplo é negativo. Então, não é difícil, né, achar o escalar associado aí, né? Ou seja, tem uma fórmula para projeção ortogonal que é projeção ortogonal de V sobre U é V escalar U sobre U escalar U vezes U. Então, esse número aqui é um escalar e é um vetor. Então, essa projeção ortogonal de V sobre U é um múltiplo de U. E o escalar é V por U dividido por U por U. E você tem também... É isso daqui, olha. Quando você considera esse vetor que eu vou desenhar de laranjado aqui. Esse vetor aqui, ele é V. Ele também está aqui, né? E ele é V menos a projeção de V sobre U. Então, o exercício que está pedindo para você mostrar que isso aqui é ortogonal, né? Na verdade, esse vetor laranjado aqui é ortogonal a U. Então, o que você fez foi transformar um plano gerado por U e V num plano gerado por U e esse vetor laranja. E agora essa base é ortogonal. Se tem mais vetores... Bom, então se você faz isso para um subespaço W de dimensão 2, você consegue... O que você faz? Olha só. Então, primeiro vamos encontrar uma base ortogonal.
Então você tem base V e W, né? Então o que, que eu fiz lá? Eu consegui decompor W, eu escolho V, projeto W em direção de V e decomponho o W como um múltiplo de V mais um vetor ortogonal a V. Jogo esse múltiplo de V fora, porque V já está nessa direção, já serve para gerar, e fico com V e W2. Então, W2 é ortogonal a V. E aí, a partir da projeção, né? Eu projeto, pego a diferença de W e a projeção. Aí, é só dividir pelo módulo para tornar a base ortogonal e unitária, né? Os vetores ficam ortogonais e unitários. Então, fica a base ortonormal. E se você tem um subespaço de dimensão K, em vez de ser só dimensão 2, você faz assim, ó, escolhe, por exemplo, ó, se a base é V1, V2, V3, VK, pega o conjunto gerado por V1, V2. Ortogonaliza ele, projeta V2 sobre V1 e descarta a componente paralela. Então você obtém V1W2, tipo essa base aqui, né? V1W2. Agora esses vetores são ortogonais. Agora pega V3. Então agora V3 é um vetor fora deste plano. Plano gerado por V1 e W2. Projeta, joga fora a componente paralela, pega a componente ortogonal, chama de W3 e a projeção é a soma das projeções sobre V1 e V2. Então dá para calcular essa projeção aqui de V3 sobre o plano. E descarta esse pedaço da projeção, pega só a parte essencial, a parte ortogonal. E então você agora aí vai chegar num conjunto ortogonal V1, W2, W3. E assim por diante, você pega V4, joga fora, projeta no espaço gerado por V1, W2, W3, joga fora a componente paralela, toma apenas a componente ortogonal W4. Aí tem que acertar essa linha aqui também, né? Para deixar uniforme. E assim por diante. Então, como a dimensão de W é finita, né? Porque a gente está trabalhando em espaço de dimensão finita, em algum momento a gente vai terminar esse processo numa base ortonormal. Aí você divide pelo módulo de V1, o primeiro vetor, W2 sobre o módulo de V2 para ser o segundo vetor, e até WK sobre o módulo de VK, né? Ou seja, você normaliza e você tem uma base ortonormal. Então, para cada matriz simétrica M, existem matrizes diagonal A e matriz ortogonal. Matriz diagonal D e matriz ortogonal A. Ortogonal significa que as colunas são uma base ortonormal do espaço. Tais que a matriz M é semelhante a uma matriz diagonal. É A vezes D vezes A menos 1. Bom, é isso. Então, matriz simétrica é sempre diagonalizável. Então, fica um pouco algébrico demais aqui, mas os exercícios são, bom, se dá uma matriz quadrada, verifique se ela é diagonalizável ou não. Se não for diagonalizável, justifique. Se for diagonalizável, determine matrizes diagonal D e invertível A, tais que M igual a vezes D vezes A menos 1. E se M for simétrica, aí sempre é positivo, né? Sempre em caso afirmativo, ache matriz A ortogonal e a matriz D dos autovalores e a matriz A dos autovetores, ela vai ser ortogonal. Claro, você pode chegar ao final dos cálculos se você sentir necessidade. E, bom, isso termina. Eu vou ver se a gente consegue fazer um simulado também para a última prova, para dar uma ideia do que pode cair. Então é isso daí, abraços a todos. Estamos terminando as videoaulas.